Olá, meus amigos, em sequência nós teremos aqui então algumas questões atreladas ao nosso direito penal e, como eu já disse, nós vamos analisar e observar as questões relacionadas ao objeto do crime a partir de agora. Nós temos um objeto do crime, ou seja, muitas vezes a coisa que vai receber a conduta criminosa, eu vou explicar para vocês o que seria isso. Eu tenho um objeto jurídico do crime. Quando eu falo jurídico, eu falo de legislação. Quando eu falo legislação, eu estou falando de bens juridicamente tutelados. Em aulas anteriores, eu já tinha mencionado para vocês que uma conduta criminosa ela é separada daquele conjunto de relações que acontecem na sociedade, que são destacadas lá naqueles balõezinhos, que vão ser alçadas à condição de direito. E neste caso nós temos o objeto jurídico do crime. Qual é o bem juridicamente tutelado? Qual é o interesse protegido? E neste caso, se eu falar para vocês do crime de furto, uma subtração de bens, eu estou falando que o objeto jurídico do crime é o patrimônio. Se eu estou falando do estelionato, eu estou falando que o objeto jurídico é o patrimônio. Então, falei objeto jurídico, bem juridicamente tutelado. Agora, quando eu falo em objeto material do crime, toda vez que for usada essa palavra material para essa finalidade, ela vai ganhar um contorno de identificação do quê? De qual objeto no caso concreto, qual objeto no fato foi o objeto atingido. Foi dinheiro que foi subtraído? Foi o cartão de crédito que foi passado lá para fazer o saque do dinheiro no banco? Então, nesse caso, nós temos aí diversos objetos materiais. No caso de furtos a residências, né, foi lá a televisão que foi levada. Então, nesse caso, este é o objeto material do crime, tá certo? O objeto jurídico, patrimônio. Objeto material, a televisão, o dinheiro e outras joias, né? Coisa que nós vemos aí bastante na prática. Muito bem. E nós temos mais alguns elementos aqui, por exemplo, a punibilidade, que é a consequência jurídica, né? A possibilidade de punição, que vocês vão ver na teoria da pena, né? Então, ela não é um requisito para que o crime possa acontecer, mas são as circunstâncias em que a pena vai incidir ou não sobre o indivíduo, tá? Aqui no nosso país, nós temos a divisão de infrações penais, ou seja, condutas proibidas, em crimes e contravenções. Então aqui nós temos uma bipartição. Nem tudo é só crime, nem tudo é só contravenção. Nós temos crimes e temos contravenções penais. Tá? Nós temos a lei das contravenções penais, que vão trazer então o rol dessas contravenções penais e o Código Penal, as leis esparsas também podem trazer outras infrações penais classificadas como crimes, tá? Então, professor, mas qual é o critério, né, para a gente saber se é um crime ou contravenção penal? Neste caso, a lei das contravenções penais já mostra que as contravenções penais estão ali. E no mais, nós temos outras infrações penais que vão ser chamadas de crimes. Então, o legislador vai definir isso sem um critério específico. Então, eu preciso saber exatamente qual é a tipificação, qual é a colocação dessas circunstâncias todas sobre esse assunto. E aí, nesse caso, existe apenas uma visualização que mostra que, eventualmente, nas contravenções penais, nós temos umas punições um pouco mais brandas, né? Alguns perigos, alguns riscos um pouco menores do que nas infrações penais normais, ok? Então nós temos aqui essas circunstâncias. Muito bem, nesse ponto aqui eu vou caminhar com vocês e eu não vou aqui fazer com que vocês possam perder o tempo em ficar ouvindo coisas que vocês podem ler alguns conceitos. Então aqui, só para deixar claro, eu vou pedir para que vocês possam
como eu já pedi em momentos anteriores, que vocês possam verificar as classificações dos crimes. E essas classificações dos crimes, elas vão ser colocadas aí na doutrina, várias doutrinas com várias classificações, infinitas classificações, e evidentemente que depõe em conta o trabalho objetivo, rápido e célere, a necessidade então dessa análise. Também fico à disposição para quem for depois entrar em contato sobre as diferenças e classificações de crime, qual é o crime tal, não sei o que e tal, e a gente pode conversar, não é? Então, o que nos faz aqui então é esse caminho, não é, que vai trazer o que é de interesse aqui nessas circunstâncias, tá certo? Então aqui nós temos essa sistemática. Muito bem. Nós vamos tratar aqui a respeito da questão do fato típico. Próximo elemento a ser necessário para entendimento da infração penal. Então aqui nós temos o fato típico como um conjunto de elementos descritos e contidos na lei penal, tá certo? Então aqui nesse caso nós temos então essa sistemática e esse caminho. Muito bem, aí como que eu posso trazer isso? Nós vamos trazer esses elementos todos, chamado de fato típico, como tipo penal. Tipo penal. Professor, mas como assim tipo penal? Tipo assim, professor? Não, não é esse tipo assim que vocês falam na prática, né? O tipo é colocado como um modelo de conduta, um molde de conduta. Então, quando nós já conversávamos anteriormente que a infração penal, para ser infração penal, ela precisa de um perfeito encaixe na norma penal, essa norma penal traz um modelo, ela traz um panorama, ela traz uma sistemática, onde nós teremos aqui que analisar se essa conduta, esse fato, ele realmente se encaixa na descrição do tipo penal visto na lei. Nós temos o princípio da estrita legalidade, ou seja, da reserva legal. Eu só posso ter uma infração penal se ela estiver descrita. Eu não posso criar, inventar ou interpretar extensivamente, muitas vezes, analogia, para dizer que aquela conduta é criminosa. Não, eu tenho uma adequação típica chamada de subsunção, que é o encaixe exatamente do fato em relação à norma. E aí nós temos uma questão de adequação típica, ou seja, uma subordinação imediata. Se eu tenho fato penal e eu encaixo ele diretamente na descrição da lei, evidentemente essa subordinação será imediata. Eu vou precisar de algum outro tipo penal, professor? Não, não vou. Agora, pode ser que eu tenha algumas circunstâncias que eu precise me valer de alguns outros dispositivos para que esse encaixe seja perfeito. E aqui nós vamos tratar a respeito do crime tentado, da tentativa da prática de um crime. E quando se fala da tentativa, a tentativa ela está lá no artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Se eu tenho uma tentativa de homicídio e eu vejo o tipo penal do homicídio e está escrito lá matar alguém, eu tentei matar, então eu não matei, então não é homicídio? Opa, calma. Eu tenho a tentativa de homicídio. Então, nesse caso, nós temos a adequação típica por subordinação mediata. Eu preciso o mediato significa eu preciso de um tipo penal para que eu possa acrescentar ao tipo penal original e eu formo então aquele modelo, aquela maneira de encaixe, ok? Então por hora nós encerramos aqui essa parte e já já nós continuaremos então falar dos elementos agora dentro do tipo penal para que a gente possa analisar depois as condutas e outros aspectos, ok? Um grande abraço e até já.